Olá, amorzinhos! Acredito que todos concordamos que é muito mais comum nós vemos meninas comentando sobre questões com excesso de peso, emagrecimento, do que homens, na TV, revistas, no nosso dia a dia mesmo. E às vezes isso passa a ideia de que os meninos não passam tanto por isso ou não se importam tanto, mas não é bem essa a questão. Por conta disso, eu criei a série Meninas e Emagrecimento para abrir espaço, para a gente ter essa visão masculina da questão e os homens poderem vir compartilhar um pouquinho das suas histórias. Hoje, então, a gente está aqui com o Abner, ele é técnico de enfermagem, emagreceu mais de 50 quilos em 7 meses e vai compartilhar um pouquinho da sua história com a gente. Olá, pessoal, eu sou o Abner Felipe, eu tenho 25 anos, atualmente sou da cidade de Itapuranga, Goiás, sou técnico de enfermagem e sou cantor também, trabalho cantando nos bares da vida aqui nesse Goiás, o sertanejão, que a gente gosta, né? Abner, e você sempre teve excesso de peso? Sempre foi uma questão presente na sua vida? Quando você era criança, você já sofria com isso? Eu sempre fui uma criança normal, eu não tinha aquela predisposição a ter excesso de peso. E aos 7 anos de idade, eu fui diagnosticado com uma doença chamada síndrome de Parkinson, uma doença bastante rara, onde ocasiona o desgaste do osso da pele, da bacia ali, que o pessoal fala. Então, eu tive que ficar imobilizado durante 2 anos e meio, fiquei na cadeira de rodas, usava um aparelho que me imobilizava da cintura até o joelho, uma criança no auge da sua fase de querer brincar, de correr. Então, eu me vi sentado numa cadeira de roda e preso. Isso começou a desencadear aquele processo de ansiedade, a gente passou a comer mais, teve menos gasto calórico. Então, a partir daí, eu comecei a ter uma subida de excesso de peso. Então, até os meus 23 anos, eu só subi de peso. Às vezes eu passei por processos que eu emagreci, e acabei engordando o dobro de novo, mas até os meus 23 anos eu só consegui aumentar meu peso. E, Abner, qual foi o seu maior peso até hoje? Foi na época de criança, adolescência, na sua vida adulta? Então, Bárbara, o meu maior peso foi agora já na minha vida adulta. Eu fiquei com 126 quilos. Gente, eu tenho 1,70, estava com 126 quilos. Vocês têm noção do tanto que eu estava com o aspecto inchado, uma respiração assim bem ofegante, estava difícil nas minhas atividades, estava bem complicado. E eu vinha de uma vida totalmente sedentária, eu me alimentava muito mal devido à minha profissão. Às vezes eu trocava o dia pela noite, comia muito tarde, coisas pesadas, ingeria bebida alcoólica, então era bem complicado. Acabou que eu subi de peso de uma forma assim que, quando eu cheguei aos 126 quilos, eu já nem encontrava roupa e costumava nem fazer vídeos, me gravando, publicando na minha rede social, porque eu já estava me sentindo bastante para baixo. Mas você sente que essa questão da vida noturna, por conta do seu trabalho, deu uma piorada? E por que eu te pergunto isso? Muitas pessoas trocam o dia pela noite e muitas vezes não é pelo trabalho, entende? E aí a gente sempre busca reforçar como é importante a gente respeitar o nosso ciclo circadiano, que é a gente estar acordado durante o dia e dormir, né, durante a noite, até porque é quando a nossa digestão está funcionando da melhor forma, né, no pico ali do dia, quando o sol está alto. Aí eu sempre busco entender melhor como que essa coisa de trocar o dia pela noite impacta, sabe, na vida das pessoas. Não, com certeza. Eu acho que principalmente porque à noite a gente não tem tanta disposição para estar preparando uma alimentação saudável. Então, ou seja, o que é que sobra para quem trabalha na noite? É um pit dog que está aberto, o pit dog que a gente fala aqui no Goiás é aquele lugar que faz sanduíche, faz pizza, entendeu? É isso que sobra para a gente. Então, eu terminava o show por volta de 3 horas da manhã, eu passava numa sanduicheria, ia pedir um hambúrguer, tomava um refrigerante e era tipo assim, quase que 1 litro de refrigerante que eu tomava, consumia o maior sanduíche que tivesse, chegar em casa e dormir até meio-dia, para assim acordar. E aí, tipo assim, o problema era que eu demorava para almoçar e eu almoçava tarde, então estava todo bagunçada a minha vida, sabe? O seu pit dog é o nosso dogão, o nosso podrão aqui no Rio, lá por São Paulo também. Você sente que nessa época que você estava
trabalhando mais como cantora e tal. Você foi prejudicado de alguma forma por conta do excesso de peso, em questão de ser chamado, das pessoas, enfim, investirem em você mesmo? Sim, com certeza, porque assim, ó, a gente está no mercado comercial e não só com talento musical, mas você tem que vender uma imagem. Se você entra até naquelas partes de padrões, né? Você pegar os cantores que estão fazendo sucesso hoje, a maioria deles, 70%, digo, eles têm uma aparência física, assim, ventável, né? Digamos que, tipo, é um corpo atlético, o pessoal está sarado. 70% dos artistas são assim. E principalmente para quem está começando, às vezes tem gente que não quer nem te carregar no carro por conta do seu excesso de peso. Ah, vai estragar meu carro. O cara, na hora de investir, ele vai pensar, não, será que essa imagem vende? Será que eu vou investir o meu dinheiro nessa carreira porque essa imagem vai vender? Eu acho que isso travou bastante, sabe? Tipo, depois que eu passei por esse processo, as coisas melhoraram demais. Inclusive, eu ganhei uma gravação agora de um próximo DVD, porque a pessoa falou para mim assim, olha, aquele trabalho seu não tem como mais você usar, vou te dar um novo projeto. Entrou como investidor para a gente vender essa nova imagem do Abner atual hoje. Foi uma mudança muito grande, né, Abner? Porque menos 50 quilos é muita coisa, né? A pessoa fica realmente outra pessoa, né? Você consegue lembrar, assim, de alguma situação, mesmo na sua infância, adolescente, alguma coisa que aconteceu? Uma rejeição, às vezes, um comentário que você sabe que foi só pelo fato de você estar gordo? E eu te pergunto isso porque, às vezes, a gente sente que gordofobia é uma coisa mais voltada para o mundo das mulheres, que os caras só estão sempre zoando, sabe? Mas, assim, aqui na série Meninas de Emagrecimento, a gente já ouviu umas situações bizarras. Então, assim, você já passou por alguma coisa assim? Cara, então a gente sempre passa por esse tipo de coisa, tanto que é que o meu apelido, inclusive, fica. O pessoal me chama até hoje, alguns amigos mais próximos, que o meu apelido era Gordão. Ah, ninguém me chamava pelo nome, era Gordão, ô Gordão, tal, que não sei o quê. E, tipo assim, a gente leva na esportiva, a gente age de uma forma natural, porque você sabe que se você reclamar e falar que não quer, fica pior. Só que isso me incomodava demais, porque, tipo, a gente tem um nome, a gente quer ser chamado pelo nome. Tem gente que gosta de apelido, mas tem gente que não. Então, o pessoal me chamar de gordão era bem complicado, sabe? Agora, uma questão que eu achava bem ruim é porque eu sou uma pessoa que gosta sempre de estar rodeado de pessoas. Então, tudo que eu vou fazer, eu gosto de chamar amigos para fazer junto. Então, eu já fui comprar roupas e levei pessoas comigo. Onde eu não encontrava roupa, eu ficava triste, as pessoas riam de mim, entendeu? As pessoas abusavam, faziam piadinhas. Assim, na hora é muito ruim. Às vezes você nem fala para a pessoa que você sentiu isso, que você achou ruim, por ser uma pessoa tão próxima e tal, e deixa passar. Mas isso era uma coisa que me afetava demais. Porque, assim, eu sou uma pessoa que gosto demais de comprar roupa. E não encontrar roupa para mim era um problema que, nossa, cara, muito ruim. Eu sofri bastante com isso. É muito legal ouvir você falar sobre isso, porque, mais uma vez, às vezes as pessoas pensam, essa coisa de roupa incomoda mais mulher. Gente, o que a gente teve de meninos aqui, que assim, a pessoa se sentia muito triste, porque é uma pessoa vaidosa, é uma pessoa que gosta de se cuidar e gosta de andar, tem um estilo, né? E quando você é principalmente obeso, né, Abner, você não consegue mais ter um estilo. Você tem que vestir o que cabe, e isso dói muito. E aí você junta com a questão dos apelidos, que são muito comuns também, você deixa de ter um nome, você passa a ser o gordinho do rolê, isso é muito ruim. Então, assim, gente, não é brincadeira, né? Eu acho que já deu para entender que, assim, os tempos são outros e tá na hora da gente ter um pouquinho mais de empatia com o próximo. O que foi, assim, o start, sabe? O acontecimento que fez você decidir, não, agora eu vou emagrecer? Eu brinco que, assim, é até engraçado quando eu conto para as pessoas, porque foi assim. Eu sou um ariano extremamente competitivo, não gosto de perder de forma alguma. A gente estava fazendo uma gravação, eu e um outro colega, que ele tem 1,85 e ele estava com 146 quilos. Então, a gente é dois historinhas assim, bem pesado mesmo. Lá no estúdio rolou umas brincadeiras, esse tipo de bullying que a pessoa faz maquiado, que na hora você leva na esportiva, que a gente falou. E o pessoal fez a gente fazer uma aposta, tipo, era uma aposta, ia virar o ano, era uma aposta de quem perdia mais peso no mês de janeiro. Nesse mês de janeiro, a gente teria essa aposta, quem perdesse mais peso ia ganhar R$ 50 e uma caixa de cerveja. Olha só para você ver. Que eu vinha de uma ansiedade, uma depressão já complicada, já tinha bastante tempo,
E eu comecei a fazer esse processo de emagrecimento por causa da aposta, e eu notei uma melhora significativa em relação à minha ansiedade e às minhas bads de depressão, entendeu? Então, a partir daí, o meu amigo, a partir do dia 15, ele já sofreu uma lesão na lombar, que ele foi pedalar de bike, ele já abandonou a aposta. E eu continuei, porque nos meus 15 dias, eu já tinha eliminado 9 quilos, o pessoal já estava recebendo elogios do pessoal. Então, tipo assim, os elogios foi uma coisa muito essencial, porque eu gosto muito quando a pessoa me elogia. Então, receber elogios das pessoas. Com 15 dias eu tinha eliminado esse peso, e as pessoas já estavam percebendo, acabou que me deu mais gás para eu continuar. No começo do processo de emagrecimento é muito bom, porque sempre dá aquele baque, né? Porque você tinha uns hábitos X que acabaram resultando, né, no excesso de peso e tal, mas quando você muda, assim, no começo, cara, o começo do processo de emagrecimento é muito bom, porque por mais que seja difícil essa mudança de hábito, tem aquela motivação de você ver logo o resultado, que é uma coisa que já vai ficando um pouco mais lenta, né? Depois de um tempo, né? Hoje eu converso muito com pessoas que emagreceram muito e normalmente o difícil é finalizar o processo, porque o seu corpo já se acostumou, né, com os novos hábitos, com a nova alimentação, exercícios, e aí, tipo, você fica meio travado, tem que toda hora dar novos estímulos, enfim, dá bem mais trabalho, né, do que no começo. É o que eu falo para todo mundo, né? No meu início foram resultados bem expressivos. Essa mudança de hábito, a organização de horário que eu tive, nossa, foi primordial. Tanto que é o que você falou faz muito sentido, porque até o meu terceiro mês, eu fechei 3 meses com 36 quilos eliminados. Só porque de 3 meses até inteirar os 7 meses, onde eu emagreci 50 quilos, ao todo, né, os 7 meses, são 4 meses que eu perdi 14 quilos. Então, ou seja, em 3 meses eu perdi 36, em 4 meses eu levei tempo para perder 14 quilos. Chega no momento que o seu corpo ele é homeostático. Então, ele busca um platô. Muita gente não entende isso. Emagreci, agora eu estacionei. Ou seja, você tem que fazer uma coisa que vai surpreender o seu corpo novamente e vai quebrar aquele platô para ele começar a queimar novamente, para você conseguir chegar no seu objetivo. É super importante não desistir do processo. O que eu vejo na maioria das pessoas são pessoas que chegam nesse platô, desistem do processo, se frustra e volta a fazer tudo novamente. E o que acontece? Nosso corpo é extremamente inteligente. Você começou a perder peso, ele está vendo que tem alguma coisa hipoteticamente errada. Quando você volta a fazer as coisas que você fazia antes, ele vai engordar o dobro. Por quê? Qualquer momento de novo, essa pessoa pode fazer isso aqui de novo e a gente vai perder peso, então vamos segurar o máximo possível aqui, vamos estocar o máximo de gordura, porque a gente não sabe o que vai acontecer. Isso acontece com todo mundo. Às vezes as pessoas me buscam desesperadas, sabe, né, por conta desse negócio do platô. E é assim mesmo. No começo a gente emagrece no rasgo, assim, é uma coisa muito louca. E aí, de repente, fica daquele jeito. Mas você persistindo, você vai conseguir. Só não naquele ritmo anterior. Mas isso faz parte da vida. Todo mundo passa por isso. Agora, Abner, quando você decidiu emagrecer, qual foi o método que você adotou, né? Você falou que faz técnicos de enfermagem. Isso também te auxiliou de alguma forma? Então, bastante, né? Por conta de alguns conhecimentos, algumas matérias que eu fiz na faculdade, como bioquímica, biofísica, citologia também, que estuda as células, nutrição, também tive matérias de nutrição, anatomia, fisiologia hormonal. Tudo isso ajudou de uma forma assim, oriunda, sabe? Acabei tendo conhecimentos por causa da bioquímica, do ciclo de Krebs, que é um assunto bem complexo de falar, mas explica sobre a geração de ATP, o que vai gerar energia no nosso corpo, a queima de gordura, inclusive. E isso mostra como o jejum é eficaz. Então, a partir daí, eu fui estudar e buscar conhecimento sobre o jejum, com minha professora de nutrição, que ela era muito voltada a coisas naturais e orgânicas. Eu passei a ter uma alimentação forte e saudável, buscando sempre comer coisas naturais. Até queria falar que eu deixei de consumir todos os industriais. Na minha casa não tinha. Na época eu morava só, não tinha açúcar na minha casa. Fiz uma estratégia de horário, onde eu estipulava entre 11 a meio-dia o meu almoço, às 7 e às 8 da noite
era a minha última refeição, que seria o meu jantar. Então, eu fazia 2 refeições por dia apenas. Eu sempre tive essa questão de consumir aquilo que eu tinha vontade de comer e não ultrapassar esse limite da minha vontade de não comer além da saciedade, entendeu? Então, eu só comia enquanto tinha vontade. Ah, enchi, beleza, deixei de lado. Parei de comer descontroladamente, porque eu tinha sofrido de compulsão alimentar antes, então eu tinha muito medo de descontrolar, né? Porque eu precisava controlar. Eu fazia exercício físico todos os dias, às 5 horas da tarde também, tudo metodicamente em horários. Eu sou uma pessoa de rotina e algo que sai da minha rotina me bagunça. Então, eu criava essa rotina de horário. Todos os dias, às 5 horas da tarde, eu ia fazer o meu exercício. Comecei fazendo 5 quilômetros, só caminhava, sentia muita dor nas canelas, o que o pessoal chama de canelite. Doía quase que insuportavelmente, mas eu não parei, continuei, porque eu sabia que ia passar, o meu corpo estava se adequando ao processo. Tal. Nunca senti dores nas costas, nem em articulações, graças a Deus, a não ser essa dor na canela. Então, comecei caminhando 5 quilômetros, depois fui fazendo estratégias que eram assim, tipo assim, eu caminhava 1 quilômetro, e aí eu dava uma corridinha bem de leve, mais 1 quilômetro, aí fui fazendo isso, vice-versa, até eu conseguir a correr os 5 quilômetros e de uma forma bacana. Tanto que aqui até o meu final do processo, eu treinava para maratona e corria 10 quilômetros todo dia. Nossa, muito legal. E assim, o que eu mais acho legal é que você foi muito organizado, né? Tipo, você definiu o que você ia fazer e você tinha sua rotina, os seus horários e foi seguindo isso, né? Então, eu criei um protocolo escrito, onde eu coloquei tudo no computador, fiz uma planilhazinha e tal, escrevi, dividi tudo e tal, coloquei lá tudo detalhadamente para eu não esquecer e seguir como se fosse o meu manual do emagrecimento ali, para eu seguir certinho, passo a passo, para eu fazer as coisas que eu tinha que fazer. E Abner, nessa época, o que foi mais difícil para você mudar? Foi começar a fazer atividade física, comer algum tipo de alimento? O que foi mais difícil? A minha maior dificuldade foi abrir mão de coisas que eu gostava muito. Por exemplo, eu era muito apaixonado em hambúrguer e refrigerantes. Então, abrir mão de hambúrguer e refrigerantes foi uma das coisas mais difíceis que aconteceu. Porque eu consumia sanduíche, hambúrguer, mais ou menos umas 4 a 5 vezes por semana. Tinha dias que eu comia 2 vezes no dia. Refrigerante, eu tomava 1 litro por refeição. Então, quebrar esse hábito foi bastante difícil. Foi bastante difícil. Só porque me deixa muito feliz que hoje, já com tanto tempo sem consumir, não me faz falta mais. É uma coisa que não me domina mais. Então, o fato de eu saber que eu, hoje, domino esse desejo que eu tinha antes, que me dominava, é bastante gratificante. Abner, e depois desse processo, você conseguiu emagrecer quanto, em quanto tempo? E o que mais você sentiu assim de melhora no seu corpo com esse emagrecimento? Eu cheguei a emagrecer 50 quilos em 7 meses. Num período de 7 meses, eu emagreci 50 quilos. Uma das coisas que mais melhorou na minha vida foi a minha qualidade de sono, a minha autoestima, minha autoconfiança. A ansiedade controlou demais, a depressão também controlou bastante. A terapeuta amou esse processo por causa disso, inclusive. E eu acho que o mais principal foi em relação à autoestima, por me olhar no espelho e me sentir bonito, por olhar no espelho e me sentir uma pessoa desejável e ter uma autoconfiança de tipo assim, nossa, eu tô gato, eu tô bonito. Isso é muito bom mesmo. E aproveitando, você chegou a ficar flácido com esse processo? Com certeza, eu cheguei a emagrecer 50 quilos. Então, você pensa, as minhas costas foram a região onde eu pegava com as 2 mãos, assim, ó, aquele excesso de pele, sabe? Mas é uma coisa que, como hoje eu já passei por um outro processo, estou em processo de hipertrofia. Depois que eu emagreci esses 50 quilos, eu já ganhei 12 quilos de massa muscular. Então, hoje, já no meu braço mesmo, onde tinha aquele excesso de pele, não tem mais. O meu braço não tem mais o excesso de pele, tá super natural, normal. Agora, a barriga tem um excessozinho quase que... Assim, eu cheguei aí em médicos para a gente ver uma possível abdominoplastia,
mas falaram para mim que seria uma forma assim, que não tem necessidade, só se me incomodasse muito mesmo, a ponto de, tipo assim, de me ferrar psicologicamente. Porque ao ver para o lado clínico, não tinha tanta necessidade. Se eu continuar nesse processo de ganho de massa muscular e conseguir subir mais um pouco de peso sem gordura, só com a massa muscular, eu acredito que vai ficar quase que imperceptível, principalmente em pé. Porque o problema do excesso que eu vejo é sentado, mas em pé é imperceptível para qualquer pessoa. Posso andar sem camisa na rua de qualquer forma, que ninguém nem vai notar que eu tenho um excesso de pele. Hoje você faz musculação? Porque na época foi mais caminhada e corrida, né? Mas para você estar com o corpo que você tem hoje, você mudou as suas atividades físicas? Então, eu costumo falar para o pessoal que são duas linhas diferentes. Na minha opinião, não estou dizendo que isso é a regra, mas eu acredito muito que são duas linhas diferentes para quem quer resultados rápidos. Entenda isso. Tem como você fazer musculação e perder peso? Tem. É um processo demorado. E você não pode ter aquela paranoia de estar sempre pesando e tal, acompanhando peso de balanço, porque você vai perder peso, mas você vai ganhar massa muscular. Às vezes você mantém ali, vamos supor que você tenha um exemplo, você tem 88 quilos. Você vai manter o seu peso, mas você eliminou gordura, mas ganhou massa muscular. Então, se você não tiver essa noção, o seu psicológico te ferra e acha que você está jogando seu tempo fora porque a balança não vai mudar. Então, eu iniciei fazendo exercícios cardiovasculares, aeróbicos, que era a caminhada e a corrida, para o meu processo de emagrecimento, porque eu sabia que esse era o caminho mais rápido. Quando eu cheguei no meu objetivo, que era emagrecer os 50 quilos, eu comecei a fazer a musculação para ter hipertrofia e encher, né, esse excesso de pele com o músculo. E deu super certo, porque foi onde a minha dorsal ganhou um volume maior, os meus ombros me deram mais volume, é onde está aquele aspecto estético de cintura fina. O pessoal que faz fisiculturismo chama a dorsal em V, né, as costas em V, fazendo aquele funil ali para deixar a sua cintura esteticamente mais fina, né? Ah, a pessoa tem cintura fina, não. Ele faz um treino de dorsal para ter uma massa muscular maior na região de peito, ombro e costas, que vai deixar as costas mais largas, afunilando, consequentemente, a sua cintura. Então, tipo, eu fiz esse processo mais pela estética. A musculação foi pela estética e o outro processo foi para o emagrecimento. Como é que você tem feito hoje para manter o peso? Porque como a gente conversou, se a gente volta para os hábitos, né? Ou enfim, se a gente dá uma bobeada, a gente já volta, né? Porque a gente tem tendência a engordar. A gente chegou à obesidade, a gente tem tendência a engordar. Então, como é que você faz hoje para manutenção do seu peso? Se você, de vez em quando, come uma coisa aqui, outra ali, e volta com tranquilidade para sua rotina, como é que funciona? Então, hoje eu já tenho uma maturidade, sim, bastante legal para saber que eu posso fazer uma refeição livre e voltar a minha vida normal, de forma tipo, sem me cobrar tanto e tal, porque eu sei o que eu tenho que fazer para eu manter o meu corpo assim e para eu chegar num nível foda, um nível que eu quero chegar. Então, hoje eu faço uma alimentação totalmente voltada para o ganho de massa muscular. É totalmente diferente para quem quer perder peso. Perder peso é déficit calórico. Você tem que fazer consumir o menos possível e gastar mais energia possível para você perder peso. Já no ganho de massa muscular, é igual eu estava falando. Por que é um caminho contrário? Eu tenho que ter um consumo de proteína adequado, tem que estar ali sempre nos níveis, tem que consumir carboidrato também de uma forma adequada. Faço uma associação dessa alimentação para hipertrofia com o treino. Hoje eu faço um treino de musculação a 1h30 de treino e após o meu treino eu faço 30 minutos de exercícios cardiovasculares, que seria esteira, simulador de escada, um elíptico. Então, eu tenho um gasto energético muito grande, porque eu faço, vamos supor que eu faço 2 horas de atividade física diárias, fora o trabalho, fora todas as outras atividades que eu tenho que fazer. Eu ainda mantenho 2 refeições principais no meu dia, daquele mesmo jeito lá de sempre. Entre 11 a meio-dia o almoço, entre as 19h20 o meu jantar. Geralmente, dependendo do tipo de treino que eu vou fazer, eu faço uma refeição pré-treino
e faço uma refeição pós-treino. Então, sempre focando ali, tipo, carboidratos mais complexos, carboidrato que vai durar a digestão durante o meu treino, e proteína, às vezes um whey protein, ou então um peito de frango, ou um ovo. Então, é assim que eu venho mantendo o meu corpo. E, Abner, você chegou a comentar aqui sobre a tabela que você fez direitinho, mas você também tinha me falado que você chegou a fazer até um e-book, que as pessoas viram, né, essa sua mudança imensa de corpo, né? E aí você começou a compartilhar um pouquinho sobre seus métodos com as outras pessoas. Sua mãe, inclusive, que tem hipotireoidismo como eu, conseguiu emagrecer bastante, né? Conta um pouquinho pra gente. Como eu já tinha essa planilha que eu tinha criado para mim, a minha mãe também tinha excesso de peso e ela acabou me pedindo ajuda, meu filho, e tal, me ajuda, só que eu preciso de um manual também igual você fez para eu conseguir seguir. Então foi aí que partiu a ideia de construir e escrever esse e-book. Eu peguei as coisas que eu já tinha feito para mim, adicionei algumas outras coisas que eu fui adquirindo conhecimento e tendo experiência com o meu processo. Como, por exemplo, no meu processo, eu não fiz uso de termogênicos. Eu sei que hoje o termogênico ajuda na perda de peso, porque acelera o metabolismo, dá mais energia para a pessoa e tal. Foi uma coisa que eu adicionei no e-book também. E aí, com o meu resultado, várias pessoas perguntando, o que eu faço e tal. E para responder todo mundo, era um pouco difícil. Então, tipo, tinha que falar sobre N coisas, até que as pessoas iam entender. O que aconteceu? Eu peguei esse e-book a princípio, Barba, e eu doava para as pessoas. Tipo, a pessoa me perguntava e eu mandava para a pessoa, tá aqui tudo que eu fiz, então segue isso que vai dar certo. Só que, quando uma coisa é de graça, as pessoas não dão valor. Eu tenho certeza que para muitas pessoas que eu mandei, nem chegaram a baixar para ler. Tanto que é uma coisa muito engraçada. Quando eu passei a vender esse e-book, teve pessoas que eu já tinha mandado que comprou o e-book de mim, a mesma coisa. Aí, tipo, falou, nossa, mas parece que você já tinha me mandado isso. Eu falei, não, é o mesmo. Só porque eu passei a cobrar devido às pessoas não valorizarem uma coisa que estava sendo de graça. É muito interessante essa esquematização, a gente realmente colocar num papel, num produto, num e-book, o que a gente fez, porque é exatamente isso que você falou. A gente faz várias coisas e aí tem o resultado. E vem muitas pessoas perguntar pra gente como é que foi. Se a gente for responder todo mundo, a gente não vai fazer mais nada e não vai conseguir passar tudo que a gente fez. Então, assim, às vezes as pessoas comentam, mas não é nutricionista, mas não é médico e vende não sei o quê. Sim, porque as pessoas vendem a sua experiência, os seus resultados, como elas chegaram aos seus resultados. Além disso, o Abner é técnico de enfermagem. E no meu caso, eu tenho também o guia do jejum, Abner, que é também o passo a passo do jejum que eu faço. E a gente também comercializa aqui no canal e tal. E ainda tem uma nutricionista lá, além de eu estar cursando nutrição. Então, assim, é importante a gente entender que cada um chega no emagrecimento de um jeito. Você pode seguir um método que uma pessoa fez e não seguir e não chegar lá porque aquilo não se encaixa na sua vida. E em outra, você já pode se adequar àquilo ali. Tem muita gente que não faz jejum, só faz low carb e come muito e consegue emagrecer. Tem gente que faz a low carb e não se adequa. Então, assim, nós temos uma média, né, do que é o corpo humano, né, Abner? Mas algumas pessoas têm tendências que outras já não têm tanto, entende? Então, por isso que cada corpo tem ali o seu padrão, mas tem uma aceitação diferente de cada método. Por isso que a gente também não deve desistir tão facilmente. Às vezes a gente vai numa Nutri, nossa, fiz aquilo, para mim não deu certo. Então até você emagreceu, mas você não se sentiu bem fazendo aquilo. Foi muito desgastante. Existem outros métodos que a gente pode testar. E partindo do pressuposto de que a medicina ela é baseada em evidências, né? Por mais que a gente não tenha um registro profissional, a gente tem uma experiência evidente do que aconteceu com a gente. A gente só está passando essa evidência à frente. Não é que, mas as pessoas criticam? Sim, beleza. Só porque é uma evidência real com provas. Eu tenho fotos de antes e depois, pessoas que adquiriram e deu certo. E é aquilo que você falou, às vezes não se adequa a um tipo de pessoa, mas para outro demais, e acaba dando super certo. Abner, gratidão por ter dividido um pouquinho da sua história aqui com a gente. Eu espero muito que essa história tenha inspirado vocês a realmente correr atrás, né, de uma vida mais saudável, uma vida mais livre. A gente pode observar que realmente essa questão do excesso de peso, você tirar isso da sua vida, abre muitas portas, sabe?
E, enfim, fico muito feliz de poder trazer essa experiência aqui para vocês. Não deixe de assistir os outros episódios da série Meninas Emagrecimento, eu vou deixar no card aqui em cima. E se você tem uma história que você gostaria de compartilhar ou conhece quem tenha, manda e-mail pra gente pelo e-mail contato@barbaradoblog.com. Também vou deixar mais informações aqui na descrição do vídeo. Bom, queria primeiramente agradecer a você, o seu canal, por abrir a oportunidade pra gente, aos telespectadores do canal que vão assistir o vídeo. Gente, muito obrigado. É um prazer imenso estar aqui falando com vocês. Uma coisa que eu deixo pra você, ninguém inveja aquele que desiste. Então, desiste não, continua no seu processo, foca, tenha determinação, constância. Deslizou? Volta tudo no início, continua. Vocês vão chegar no extraordinário também. Um conselho ariano para as nossas vidas, gente. Primeiro signo do zodíaco, vamos pegar essa energia e aplicar na nossa vida também. Então é isso, amorzinhos. Muitos beijos para vocês. Gratidão. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.